Pronto, pessoal, olha aí, o He-Man tem a força, não só o He-Man, como a física. Então, na aula de hoje, nós vamos trabalhar os tipos de força, trabalho e potência, que são três grandezas físicas muito importantes para formar a base em vocês lá no ensino médio, como eu já falei. Então, força. O que é força? Inclusive, eu já havia citado essa grandeza na aula passada. É um agente físico capaz de alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo. Então, se o corpo está em movimento e para, é porque houve ação de uma força. Se o corpo está parado e entra em movimento, houve ação de uma força. Você coloca o corpo em movimento, você tem que aplicar uma força nele. E pode também não só alterar o estado de movimento ou repouso de um corpo, pessoal, pode também deformar. Toda a força é dada em newtons. É uma homenagem ao cientista lá, que foi uma das mentes mais brilhantes da humanidade, que a gente também já falou na aula passada. Olha só, a força ela pode deformar os corpos. Olha aí, nesse pequeno vídeo que nós estamos mostrando, o cara aplica uma força para deformar um corpo. Não precisa ser só em metais não, certo, pessoal? Quando você pega uma folha de papel, por exemplo, e amassa, você está deformando o corpo, você aplica uma força. Por menor que seja, também é uma força. Então vamos só aplicar uma lei, a segunda lei de Newton, a o conceito de força que a gente viu agora, certo? Já sabendo que é a força dada em newtons. Vocês lembram da aula passada que a segunda lei de Newton é o princípio fundamental da dinâmica, certo? Que se escreve dessa forma. Força ou força resultante é igual a massa vezes aceleração. Vocês lembram disso, né? Então ele diz, um corpo de massa 4 kg, então eu coloco aqui minha força. Aliás, um corpo de massa 4 kg encontra-se inicialmente em repouso e é submetido à ação de uma força. Agora sim, pessoal, desculpa aí. Eu coloco aqui a minha força de 60 newtons. Aqui minha força. É igual a massa, que é 4 kg. Não preciso colocar 4,0, certo, pessoal? Zero depois da vírgula, desprezível. Vezes A. E é justamente o que ele está perguntando aqui, ó. Qual o valor da aceleração adquirida pelo corpo? Ora, sai a física, entra a matemática para resolver. Isso aqui é uma equação. Por isso que a gente estuda equação, certo? Em matemática. No lugar do A vem X. Ah, não gosto de trabalhar com letra. Letra, na verdade, é uma caixinha que você vai determinar o valor que está dentro. Eu quero saber agora quem é o A. Então, quando os números passam pelo sinal de igualdade, você sabe, inverte o sinal da operação. Certo? Às vezes a gente diz assim, inverte o sinal. Não é o sinal, inverte a operação. 4 vezes A, o 4 está multiplicando o A. Certo? Você lembra que o vezes agora eu posso representar por um pontinho. Tá aqui, ó, massa e aceleração. Então esse 4 vai passar dividindo. Em outras palavras, ele está em cima, passa para baixo. Então fica assim, ó. 60 sobre 4 é igual a A. E toda fração é uma divisão, né, pessoal? E uma outra coisa, se A é igual a B, B é igual a A, certo? Você pode inverter as posições aqui. Então, já inverto. A é igual a 60 dividido por 4 dá 15. Então, tá aqui a resposta. Eita, é tudo letra A, agora que eu vi aqui o erro. Mas não, certo, pessoal? Vocês acompanharam o exercício? A resposta é a segunda letra A aqui, 15. E a unidade de aceleração é metro por segundo ao quadrado, a gente também viu na aula passada. Continuando, os tipos de força que eu posso encontrar, que eu vou ver quando começar a estudar a dinâmica. Primeiro é a força-peso. Força-peso é uma força característica de todos os corpos, ela sempre aponta aqui para baixo, pessoal, tá vendo? Força-peso, ela sempre é para baixo. Lembram da aula passada que eu falei? Força-peso sempre na vertical para baixo. Então, se eu tiver um corpo qualquer aqui e quero desenhar o peso, basta desenhar aqui, ó, na vertical, na vertical para baixo. Essa é a minha força-peso, sempre na vertical para baixo. A força-peso, ela é para todos os corpos, independente de ser um átomo, independente de ser uma pessoa maior ainda, como está aqui na figura, ou um planeta, olha aí. Agora é lógico que a força-peso ela está relacionada com a massa. Por isso que a gente confunde muito. Ah, professor,
Meu peso é 80 quilos, está errado, é sua massa que é 80 quilos. Agora é lógico que quanto mais massa você tem, mais peso você tem. Como dá para ver aqui, ó. O menino ele vai ter mais peso do que um adulto. Olha aqui o peso maior, a gente representa por uma setinha maior, certo? Porque a massa influencia no peso. Na verdade, a fórmula é essa aqui. Se eu pegar a segunda lei de Newton também, ó, força é massa vezes aceleração. Certo, pessoal? E qual é a força que eu estou lidando agora? É o peso. O peso é uma força. É igual a massa e a aceleração que eu vou trabalhar agora é a aceleração da gravidade, que a gente viu na aula passada, eu chamo de G. Vê só. Tá vendo? Então, o peso, ele depende da massa. Depende também da gravidade. Como aqui todos dois estão no mesmo planeta, eu suponho, certo? Então, o cara vai ser mais pesado do que o menino. Um detalhe que eu só percebi agora é que os dois estão com as roupas de Scooby-Doo, né? O menino está vestido como Fred e o cara está vestido como Salsicha, que não quer dizer nada. Aqui mais uma gravura para explicar para vocês aquilo que eu também falei na aula passada, pessoal. Até agora, força-peso não está acrescentando nada novo. Força-peso ou simplesmente peso. O peso sempre aponta para o centro da Terra. Está aqui o centro. Na verdade, o centro é lá dentro. Não estou marcando aqui no lugar do Brasil, não. O centro é o centro da Terra mesmo. E a força-peso sempre aponta para o centro da Terra. É aquilo que eu disse. Se eu estiver no Japão, na Austrália ou aqui no Brasil, se eu soltar qualquer objeto, ele vai para baixo. Por quê? Para baixo é onde? Para o centro da Terra. Não quer dizer que se eu estiver aqui, ó, certo? Que é depois do sul da Argentina, nos últimos países aqui da América do Sul, certo? Não quer dizer que se eu estiver aqui abaixo, certo? Se eu soltar um corpo aqui, ele vai voar. Não vai, ó. O corpo vai sempre ser atraído para o centro da Terra. Sempre para o centro da Terra, certo, pessoal? Então, olha aqui um exemplo que a gente vai trabalhar com a força-peso, pessoal. A ordem de grandeza de uma força é de 1000 newtons. É comparável ao peso de... Como assim, professor, a ordem de grandeza de uma força? Tem aqui 1000 newtons. É meu peso, ele está dando o peso de alguma coisa. Certo? O peso de alguma coisa é 1000 newtons. Isso é para você aprender a raciocinar com peso e não com massa. Aí você vê um lutador de boxe, 1000, um tanque de guerra, um tanque, né, um porta-aviões, que é aquele navio bem grande, uma bola de futebol, uma bolinha de ping-pong. 1000 newtons, eu acho aí que é um tanque de guerra, professor. Não é para achar, é para fazer. Tá bom. Como é que a gente faz essa questão? Eu disse a vocês. Fórmula para resolver. Peso é igual a massa vezes gravidade. Qual é o peso que ele está dando, gente? 1000 newtons. Igual a massa, que é o que eu quero descobrir para poder comparar. E a gravidade. Professor, ele não deu gravidade aqui não. Porque você tem a obrigação de saber que a gravidade é 10. Eu falei na aula passada também, quando a gente falou até de Galileu Galilei. Se eu estou falando isso tudo sobre a aula passada e você esqueceu, reveja a aula passada. Certo? Esses conceitos estão lá. Então 10 está multiplicando, do mesmo jeito. Eu quero passar para o outro lado, ele passa dividindo. Está multiplicando, vem dividindo, está em cima, vem para baixo. Então fica 1000 dividido por 10 é igual a minha massa, que eu quero comparar. Corta 0 com 0, 100 dividido por 1, minha massa é 100. Agora sim a massa, ó, quilograma. E agora ficou mais fácil, não é isso? Eu estipular aqui, comparar com o que ele está dando. 100 quilos é a massa de uma bolinha de ping-pong? Ou massa pesada? Quem jogar ping-pong com a bolinha de 100 quilogramas, é melhor jogar com um coco. Tá errado? Uma bola de futebol também 100 quilos, pelo amor de Deus, você vai quebrar o seu pé. Porta-aviões. Tá certo que o porta-aviões é grande, mas 100 quilos só, gente, para um porta-aviões, certo? Você vai fazer uma maquete e olhe lá. Mesma coisa para um tanque, aí sobra quem? Ó?
é comparável ao peso de um lutador de boxe. Um atleta, um lutador de boxe peso pesado, ele tem que ter no mínimo 100 quilos, é aproximadamente. O professor começa a ver, qual lutador? É Mike Tyson, não interessa, gente, ele está dizendo que é comparável. E dessas opções que tem aí, a única que pode ser viável, poderia ser até um lutador de judô, um jogador de basquete, 100 quilos. Certo? A resposta é correta? Letra A de hambúrguer. E por favor, não concorde comigo que hambúrguer não é com A. Um outro tipo de força é a força de reação normal, ou simplesmente a força normal, que é representada pela letra N. Então eu tenho a força peso está puxando o corpo para baixo, isso a gente já viu, ó. Peso é sempre para baixo. E o corpo vai estar em contato com a mesa. Então essa mesa vai retornar, lembram lei de Newton, ação e reação? O peso empurra para baixo e a mesa empurra para cima. Essa força exercida pela mesa no corpo é chamada de força normal. Ela vai depender sempre da superfície. Ó, força normal sempre é perpendicular. Professor, eu não sei o que é perpendicular. Perpendicular, ó, é quando forma um L. Olha o L aqui, com a superfície. O L, muito mal desenhado aqui, porque eu não tenho prumo nessa caneta, mas é o L. Então forma 90 graus, ou de um lado ou do outro. Certo? Forma um L. Por isso que diz que é perpendicular. Perpendicular é quando forma um ângulo reto, um ângulo 90 graus. O tal do L. Certo, gente? 90 graus. A superfície de contato entre os dois corpos. Aqui a força normal, representada pela letra N. Já disse isso tudo. Apareceu de novo. E o peso. Então aqui, ó, mais exemplos de como se comporta a força normal de acordo com a superfície. A gente acabou de ver aí a bola em cima da mesa, que vale esse corpo aqui, ó. A superfície está aqui, a normal forma um L. Aqui, ó, 90 graus. Tá aqui, ó, L. Agora, se for com a parede, eu encosto o corpo na parede agora. Vai formar o L também, vê? Ó, a força normal agora já mudou, tá vendo? Certo? A força normal agora está aqui para minha direita, para a nossa direita aqui, pessoal. Mas forma o L. E se estiver inclinado? Acompanha também a superfície. Tá vendo? A força normal aqui está na vertical. Aqui, a força normal está na horizontal. E aqui, ela está mais ou menos na diagonal, tá vendo? Ela acompanha, ela depende da superfície, porque é a superfície que está reagindo. Certo, pessoal? Então, a força normal é uma força que depende da superfície que você está trabalhando. Outra força, força de tração. Embora esse nome tração a gente lembre logo de carro, né? Lembre de, sei lá, um burro puxando um arado. Tração, na verdade, tem a ver com cordas, fios, barras, principalmente corda. O cara aqui está usando uma força, aplicando uma força no ponto A de uma corda para puxar o corpo B. Então, veja, ele não está em contato. Não está em contato com o corpo. O cara não está em contato com o corpo. Mesmo assim, aplica uma força nele. Então, a força que surge nessa corda aqui é chamada de tração, representada pela letra T. Também chamada de força de tensão por alguns autores. Quando uma corda ideal, a corda que não estica, certo, gente? É esticada. Eu acabei de dizer que a corda não estica. Quando eu digo não estica, é que ela não tem elasticidade. Certo? A corda não tem elasticidade. Ela não é um elástico. Ela vai até seu comprimento, pronto, já ficou tensa. Já surgiu a força de tração. Surge nas suas extremidades uma força determinada, força de tração, como eu disse, também chamada de tensão. Professor, por que está dizendo aqui nas suas extremidades? Porque a força aparece aqui tanto no ponto B, porque está puxando o corpo, como aparece no corpo A, que é onde eu estou aplicando. Aparece no ponto B e aparece no ponto A. Eita, esqueci até de apagar. Olha só as imagens aqui, ó. Tá vendo? A força de tração vai surgir quando eu aplico. Ainda bem que aqui fica bem parecido o desenho, né? A força de tração, ela pode mudar de direção através do uso de uma polia, de uma rodana, como a gente está vendo aqui, ó. É uma das aplicações que fez surgir as máquinas, certo? Na física. Olha só, o corpo vai para cima e você está aplicando uma força aqui para baixo. Sempre lembrando, certo? Então a força de tração, ela pode mudar também de direção.
Força elástica. Esqueça a fórmula por enquanto, que a gente não vai trabalhar com essa fórmula. Deixa eu riscar aqui. A força elástica é a força que aparece toda vez que você tem corpos que se distendem. Basicamente, molas. A força elástica ela vai aparecer porque você sabe que se você estica uma mola, quando solta, ela volta ao normal. Certo? Ela faz o corpo vibrar, por exemplo. Então, força elástica também é uma força. E a força elástica pode surgir, por exemplo, em um elástico. Ela não vai surgir numa corda, se for ideal. Força de atrito, também chamado de FAT, que parece que é o inglês gordo, né? Fat, mas não é não. O FAT aqui é pequenininho. É uma força natural, então ela surge naturalmente, que atua apenas quando o objeto está em contato com o outro. Então, se você estiver em contato com qualquer outro corpo, vai ter um atrito. Certo, gente? Então, se você estiver em contato com o ar, porque quando eu jogo uma folha para cima, uma bolinha amassada para cima, ela tende a parar, porque tem a força do atrito com o ar. Só para você ter uma ideia, o ar também causa atrito, a água causa atrito. Mas vamos lidar aqui com atrito para você começar entendendo um atrito entre sólidos. Atrito é uma força de contato. Então, teve contato entre dois átomos, teve atrito. É uma força que é sempre contrária ao movimento. Ela sempre atrapalha o movimento. Tá, professor? Então, atrito é uma coisa ruim. Não, não é. É por conta do atrito que você fica em pé. Certo? O atrito dos seus pés com o chão. É por conta do atrito que você consegue se encostar numa parede. Você bota a mão na parede e fica escorado na parede, porque tem um atrito. Se não tivesse, você escorregava e caía. Se não tivesse o atrito com o chão, era igual andar de patins. Certo? Toda hora você ia caindo. Então, o atrito é algo que é útil. Certo? Não pense que o atrito é algo ruim, não. Mas o atrito é sempre contrário ao movimento. Para você colocar um corpo em movimento, você tem que vencer o atrito estático do corpo. Olha só. Tá vendo? Eu quero colocar essa lixeira aqui. Isso é uma lixeira, né, gente? Acho que é. Bom, uma caixa aqui cheia de alguma coisa em movimento. Então, eu aplico aqui minha força. Obviamente, vai surgir uma força de atrito que é contrária a esse movimento. A força de atrito, ela atrapalha o movimento, como eu falei. A força de atrito é essa aqui de baixo, gente. Aqui é o F que o cara está aplicando. Aqui é a força que o cara está aplicando. E o atrito não vai tentar deixar. Então, obviamente, o atrito é uma força que depende também da massa, né? Futuramente a gente vai trabalhar fórmulazinha com atrito. A energia dissipada, olha uma coisa importante. A força de atrito, ela dissipa a energia. De que forma? Através da energia térmica, através do calor, ela é convertida em calor. Então, por que eu coloquei a foto desse cara aqui que está esfregando as mãos, gente? Porque quando a gente está com frio, a gente frega as mãos, ou seja, a gente faz o atrito das mãos. E isso gera o quê? Calor. Você pegar uma tampinha de garrafa e ficar esfregando no chão, vai gerar calor na tampinha. E você pense também em um foguete entrando na atmosfera. Certo? Você vê muito isso em filme. O foguete, ao entrar em contato com o ar, olha só o que eu disse, ó, com a atmosfera, por conta da alta velocidade do foguete, ele pode até se incendiar. Por isso que ele é revestido aqui, ó, no bico dele tem um dissipador de calor. Porque vai esquentar muito. Então, veja, é o atrito com o ar. O atrito, como eu disse, não é só uma coisa ruim. É por conta do atrito que você consegue frear um carro. Se o pneu estiver liso ou for um dia de chuva, você estiver em alta velocidade e quando você frear, não vai ter atrito suficiente. Então, pode causar um acidente. Então, revise sempre os pneus e tenha cuidado quando estiver na chuva. Então, tudo isso tem a ver com o atrito. Força contrária ao movimento e eu voltando tudo. E por último, o empuxo. O professor errou. Não é impulso, não. Não. Impulso é quando você coloca uma força no corpo e tira. Aplica uma força e retira. Certo? Isso aí é outra grandeza que a gente vai ver futuramente. Estou falando aqui de empuxo mesmo, do jeito que está aí. Com E e com X, certo? Empuxo. E o que é empuxo? É a força que atua sobre objetos que são parcialmente ou completamente imersos em fluido, como o ar e a água.
Vamos entender melhor com a água, embora o empuxo aconteça também com o ar. Com a água é o seguinte, gente. Você coloca o corpo dentro d'água, dá a impressão que ele fica mais leve, não é isso? Você consegue erguer uma pessoa que antes não erguia porque a pessoa está dentro d'água. Então, dá a impressão que a pessoa fica mais leve. Por quê? A gravidade deixou de existir dentro d'água? Não. É porque dentro da água, a água empurra o corpo para cima. E esse empurrão que o corpo sofre para cima, é sempre para cima. Lembra que eu disse que o peso, tá aqui o peso, é sempre para baixo, o empuxo é sempre para cima. Tá, professor, então por que a gente morre afogado? Porque alguns corpos têm um peso maior do que o empuxo, que é o que acontece com a gente quando não está batendo os braços, quando não está nadando. E por que é que o navio não afunda? Porque o navio ele é projetado para que o empuxo seja maior do que o peso, então ele sobe, certo, gente? Então, tudo que não afunda é sempre uma combinação entre o empuxo e o peso. Então, o navio ele é realmente muito pesado, tem muita massa, mas ele é projetado de forma que o empuxo seja maior que seu peso, ou no mínimo igual, para ele ficar parado. Por isso que o Titanic afundou. O Titanic começou a encher d'água. Então, à medida que ele enchia d'água, seu peso ficava maior do que o empuxo. Então, ele foi afundando. Quando você solta uma bola de ferro na água, o peso dela é maior do que o empuxo. Então, a bola de ferro afunda. Não é que não tem empuxo, é que o peso é maior. Mas se essa bola for de isopor, então ela vai subir quando você soltar lá embaixo. Por quê? Porque o empuxo do isopor sobre o isopor é maior do que o peso. Certo, gente? E como eu falei, isso também ocorre no ar. Por exemplo, quem anda de balão, o que é um balão? Um balão é feito de forma que o empuxo do ar no balão seja maior do que o peso. E como é que ele consegue isso, gente? Através de gases mais leves ou aquecendo alguns gases. Por isso que se coloca fogo em um balão. Aí olha só um exercíciozinho para a gente entender melhor as forças, certo? A gente conhecer as forças que eu falei. Indica a alternativa em que todos os itens representam forças. Então, tudo aquilo que eu falei aqui. De cara tem um aqui que eu não falei, gravidade. Professor, mas a gravidade é uma força, não? Não. Do jeito que a gente fala, a gravidade é uma aceleração. Tanto é que a gente diz a aceleração da gravidade, representado por G. A força devido à gravidade a gente chama de peso. Então, gravidade não é. Vamos eliminar a gravidade aqui, ó, onde ela aparecer, porque aí fica mais fácil. Pronto. Então, só tenho letras B e letra E para discutir aqui com vocês. Então, vê só. Na letra E eu tenho velocidade. Velocidade não é uma força. Velocidade é a capacidade do corpo se deslocar em mais ou menos tempo, não é? Não é que a gente chama de rapidez que eu falei? Então só sobrou isso aqui, pessoal. Letra B. E foram as forças, algumas das forças que eu falei aqui. Peso, empuxo e atrito. Eu tinha falado para vocês. A resposta é a letra B. O que é trabalho? Professor, trabalho é quando o senhor passa um trabalho para a gente fazer. Tá errado? Então trabalho é o emprego do meu pai. Tá errado também. Para física, trabalho, que é representado na maioria dos livros hoje pela letra W. Alguns livros ainda usam muito uma letra grega chamada tau. Ela parece um 2 de cabeça para baixo. E quando você vai ver a forma dela minúscula, é pior ainda. Ela parece um T tudo torto. Mas a gente vai deixar aqui o W, porque como eu disse para você, representação não importa. Se é maiúsculo ou minúsculo, está aqui o W, que vem do inglês work, que quer dizer realmente trabalho. Sim, professor, mas ainda não explicou. O que é um trabalho? Trabalho é quando uma força gera movimento. Então não é só quando eu tenho a força, certo, pessoal? É quando ela gera movimento. Se a força gerou movimento, ó, movimento é a palavra-chave, está aqui gravado, eu vou ter um trabalho. Então tá aí o exemplozinho, enquanto eu estava falando, esse abestalhado magrelo aí, empurrando um bloco qualquer, ele está aplicando uma força, a gente já viu, a força gera movimento. Então ele está realizando um trabalho infinito aí. O trabalho era dado em joules, é a unidade do trabalho. Você se escreve joule, letra maiúscula, porque é oriundo de nome próprio, e se pronuncia joule, aproximadamente, como se fosse com A, certo? Mais fechado, joule. Então tá aqui de novo.
Como é que eu sei que houve um trabalho aqui? Embora a imagem está fechadinha aqui, mas dá para ver que a caixa estava nesse ponto. Esse cara aqui de verde pegou a caixa e está empurrando daqui até a minha direita. Então, surgiu um deslocamento aqui D. Deslocamento que a gente chama também de ΔS, certo, pessoal? Mas aqui eu posso chamar de D, minha distância que eu empurrei. Então, como é que eu calculo o trabalho, gente? Deixa eu ver se eu coloquei a fórmula, não coloquei. Então, vou colocar agora. Trabalho é igual a força vezes a distância. É uma coisa bem simples, certo? Trabalho é força e distância. Força e distância. Bom, só lembrar disso. Tem que ter força e tem que ter distância. Tem que ter força e tem que ter distância. O trabalho vai ser nulo, ou seja, não tem trabalho, ou ainda o trabalho é igual a zero, quando não tem movimento. Não tiver movimento, posso aplicar a força que eu quiser. Tenta empurrar aí a parede da sua casa. Acontece o quê? Nada. Certo? Se você conseguir derrubar sua casa, parabéns ao engenheiro que construiu. Mas, na verdade, eu estou aqui empurrando, o outro bonequinho aqui, o outro magrelo, está empurrando esse objeto que está pesado, né? Está aqui, objeto pesado, em inglês. E esse objeto não sai do canto. Então, tem trabalho nesse caso aqui, pessoal? Não, a gente pode ver, inclusive, pela fórmula. Trabalho é força de deslocamento. Força tem aqui? Tem força. O cara está empurrando, ele tem força. Só que não há deslocamento. Deslocamento é zero. Qualquer coisa vezes zero. Não me interessa qual é a força. Vezes zero dá quanto, pessoal? Trabalho igual a zero, que a gente chama de trabalho nulo. Uma outra grandeza, além de força e trabalho, é a potência de uma força, também chamada de potência média, simplesmente potência, representada pela letra P. Uma mesma quantidade de trabalho pode ser realizada em mais ou menos tempo. A relação entre trabalho e tempo é chamada de potência. Eu coloquei aí esses dois caras levantando um peso. Certo? Pessoal, você está vendo que é o mesmo peso e vai ficar na mesma altura. Só que um deles, esse carinha aqui da direita, o cara da direita aqui, está fazendo as coisas bem mais rápido. Faz bem mais rápido que o outro da esquerda. Tá vendo? O outro da esquerda vai depois. Então, se eu fosse medir o trabalho, o que é trabalho? Trabalho é força e deslocamento. Deslocamento não é o mesmo? Certo? Os dois vão ficar com a mesma altura. Deixa eu colocar aqui, ó, a minha distância. Que é a minha altura, na verdade, mas é a distância. Os dois vão ficar com a mesma distância, pessoal. Tá vendo? Mesma distância. E o peso também é o mesmo. Vocês estão vendo que cada um tem três pesos iguais. Certo? Vamos supor que seja no mesmo material. Todos os dois têm o mesmo peso. Todos os dois têm a mesma força. Então, trabalho é força e distância. A gente já viu isso, pessoal? Trabalho é força e distância? Qual seria a diferença aí? Nenhum trabalho é o mesmo. Só que esse cara da direita, esse carinha aqui que está na minha direita, ele está fazendo mais rápido. Então, ele está sendo mais potente. Certo? Está tendo mais potência. Esse cara aqui da direita, ele tem potência. Esse da esquerda também tem, mas é menor. Então, o que é potência? É o que diferencia a realização de um trabalho, pessoal. Olha aqui. Para calcular a potência, a gente divide o trabalho pelo tempo que gastou. E você vai comparar o trabalho com o tempo. Certo? Geralmente aqui a gente coloca o ΔT, nem tanto faz. Potência, que é dada em watt ou watt, como muita gente chama. Potência é a relação que há entre trabalho e tempo. A gente divide o trabalho pelo tempo e dá o resultado em watt. Veja, o trabalho é dado em joule, o tempo a gente já viu que é dado em segundos, e a potência agora, o power em inglês, é dada em watt. Então, tem aqui um exemplozinho para a gente fazer. Eu ainda não aprendi a apagar esse rabisco, certo, pessoal? Me perdoe, mas não atrapalha não. É como se a gente tivesse um quadro já arriscado. Para calcular a potência, dividimos o trabalho pelo tempo. Então, quem é trabalho aqui, gente? Lembram? Vamos calcular aqui desse lado. Trabalho é força vezes a distância. A força aqui, ó, vocês estão vendo que é 12 newtons. Então, o meu trabalho é 12 newtons. E a distância que ele está empurrando está aqui, ó, 5 metros. 12 vezes 5. 12 vezes 5. 2 vezes 5 é 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. Isso aqui dá 60 joules. Achei o trabalho. E como é que eu calculo a potência, gente? Potência é o trabalho dividido, trabalho W,
Foi mal aí, gente. Dividido pelo tempo. Trabalho é quanto, gente, aqui, que a gente acabou de calcular? 60. E o tempo gasto? 3 segundos. 60 dividido por 3, olha só que conta dificílima. 60 dividido por 3 dá 20 watts, que é só o W. Certo? Não confundir esse W da unidade aqui, ó, do watt, com esse. Aqui vem de work, trabalho, certo? Não é unidade, é uma representação. Aqui é unidade, 20 watts ou watts, como queiram. Com isso a gente termina a introdução dessas três grandezas. Próxima aula a gente verá mais, certo, pessoal? Por hoje é só.